não é? Amém? Abra a palavra de Deus. Livro Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículo 20. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 20, olha o que Jesus diz. Então, olhando ele, todos acharam? Está aí na tela também, né? A gente atrasou um pouco o culto para esperar os nossos neném chegarem, tá, gente? Amém? Em 20 minutinhos só a mais, não vai doer não, tá bom? Glória a Deus. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes, bem-aventurados vós quem? Porque vosso é o reino de Deus. Versículo 24. Mas ai de vós quem? Porque tendes a vossa consolação. Olha comigo para essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estar aqui na tua presença com o teu povo. E agora te pedir que o Senhor venha nos usar como canal totalmente do Espírito, falando mais uma vez aos nossos corações o que necessitamos, precisamos ouvir, para encontrar mais entendimento da tua palavra, que a tua palavra, o Senhor mesmo disse que o povo perece por falta de conhecimento, que conhecimento da tua palavra. Então nos ajuda pelo teu Espírito Santo a trazer essa revelação, para que possamos ter a vida abundante que o Senhor sempre desejou para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, olha só, né? Jesus fala uma série de bem-aventuranças, depois ele fala uma série de ais ali. Né? Por quê? Então Jesus não gosta dos ricos? Não. Tem problema em ser rico? Nós vamos ver na Bíblia que não. Né? Claro que não. Mas qual tipo de rico o Senhor Jesus está falando ali? Aí que a gente tem que vigiar nisso. Entendeu bem? E por que o apóstolo Paulo fala com Timóteo para ele tomar muito cuidado? Timóteo fala assim, ó, é manifesto, é claro, é bem contundente, que ninguém trouxe nada desse mundo e ninguém vai o quê? Levar. Quem está entendendo? Ninguém trouxe e ninguém vai levar. E ele fala assim, e muitos tentando ficar ricos, cuidado, não caem nesse lado, vão se transpassar com muitas dores e problemas. E aí, porque se agarra aquilo ali e começa a servir ao dinheiro, à riqueza. E não mais a Deus. E não ter uma vida abundante. Tá? E aí, ele fala assim, porque as pessoas usam de maneira errada, estava falando com o Vinícius essa semana, que as pessoas falam que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não diz isso, ele diz o quê? Fala comigo, o amor ao dinheiro. Porque nós devemos amar a Deus e o nosso próximo. Amém? Dinheiro não, dinheiro tem que nos servir, não nós servimos ao dinheiro, né? Então, quando você ama o dinheiro, você se torna alguém que a Bíblia chama de avarento. E o avarento é um idólatra, porque o dinheiro passa a ser o quê? O ídolo dele. E aí essa idolatria leva a pessoa para onde? Pode falar, para onde? Porque a Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino do céu. Então, o que a Bíblia diz ainda vale hoje. Quem está entendendo bem aqui? Glória a Deus. Hã? Tem alguém aqui com 1 bilhão na conta? Não, né? Tem um pessoal até cara triste. Não, tem não. Tudo bem. Então, não é para você essa coisa. É verdade. Mas se você, por acaso, tiver um dia, já vai estar vacinado. Então, olha só. Paulo manda ele tomar cuidado com isso. Tiago também fala assim, e vós ricos chorai as vossas misérias. E ele diz assim, porque a ferrugem já está consumindo. Tá? E ele fala assim, o salário dos trabalhadores que vindimaram a sua vinha, clamam ao Senhor, e ele já ouviu. Porque pagar menos do que deve, isso é ruim. Quem entendeu bem aqui? A Bíblia mostra isso. Inclusive, lá atrás, Moisés, né, Deus preocupado com o povo trabalhador, os assalariados, ele fala assim, olha Moisés, fala com o pessoal que tem terra de recurso, que ele não deixe para outro dia o salário do jornaleiro, porque disso depende a vida dele.
E se ele clamar a mim, eu vou visitar esse indivíduo aí. Quem está entendendo bem aqui? E vou amaldiçoar a mão dele. Deus fala isso. E fala assim, ó, toma cuidado, porque eu sou Deus dele e Deus do pobre. Estou sendo claro aqui, gente? E ainda fala assim, Moisés, e aí Provérbio ainda diz assim, aquele que amaldiçoa o pobre, insulta o pobre, é contra Deus, desonra Deus. Então, existem, semana eu estava conversando com uma pessoa, e aí, batendo papo, até lá no Rio, né? Um vizinho nosso lá, conversando com ele sobre os arroxos, algumas coisas sociais. Aí ele fala assim, não, eu não estou falando do pessoal pobre não, que pobre aguenta tudo. A pessoa falou isso para mim, por quê? Tem uma condição legal, uma condição financeira, uma renda boa, e aí a pessoa acha, olha só, o que Jesus está falando ali é o seguinte, é que ter melhores condições, ela se torna uma pessoa melhor. Isso não é verdade. Senão Pedro seria a pior pessoa, porque foi falado aqui que ele não tinha nenhuma prata no bolso. Foi pagar o imposto, foram cobrar os impostos dele, ele vai pedir dinheiro a quem? A Jesus. E Jesus fala o quê? Pedro, fala o seguinte, vai lá e pesca, pega e paga. Isso ainda estava com Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, Pedro foi batizado com o Espírito Santo, vai orar no templo, ainda estava duro. Quem está entendendo aqui? Amém? Não, eu quero que entenda uma coisa, não, a pessoa não é que ela não possa ter dinheiro e recurso, não é isso, a vida de Pedro era uma, foi toda entregue para o Senhor, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se tiver o amor ao dinheiro, aí é uma avareza, aí é ruim, porque aí o que Deus fala? Cuidado, vocês que têm recursos, que se não pagar o dinheiro do salariado no tempo dele, nisso depende da vida dele, e é uma realidade. E Deus visita e a pessoa nunca consegue melhorar a vida, mesmo sendo patrão, mesmo tendo recurso, vai viver uma vida agoniada a vida toda, não tem uma família estruturada, não tem Deus no coração, morre sem ter vida abundante, ainda vai para o inferno. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? E aí, é interessante que o Senhor ele fala assim para Moisés. Abre aí em Deuteronômio capítulo 15. Que ele fala o seguinte para Moisés. (15, 7). Vamos lá. Olha o que Deus fala para Moisés. Quando, versículo 7 em diante, quando entre ti houver algum que pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o quê? O teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for o quê? Pobre. Antes lhe abrirás de toda a tua mão e livremente lhe emprestará o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Versículo 9. Guarda-te que não haja palavra perversa no teu coração, dizendo, depois explica esse pedaço aqui, vai te aproximando do 7º ano, o ano da remissão, e que teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhes deis nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti o quê? Haja o quê? Olha só, não socorrer o necessitado, quando ele precisa, você tendo, é o quê? É o quê? Tiago fala lá na frente. Aquele que pode, que consegue, que sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Tem gente que acha, não mato, não roubo, não adultero, está tudo certo. Não, isso é obrigação. Quem entendeu bem aqui? Amém? O que isso diz? Que a nossa justiça tem que exceder. Amém? Glória a Deus. E olha só o que diz aqui, mais, né? Livremente, versículo 10, lhe darás e que teu coração, aí é 11, né? É o 10 mesmo. Livremente lhe darás e que teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda obra e em tudo que puser da tua mão. Olha só, livremente lhe darás e que teu coração não seja o que é maligno, porque às vezes tu vai, olha só, é engraçado, pastor Geraldo, se lembra do pastor Geraldo?
Aí estava eu com o pastor Geraldo, a gente foi fazer uma visita no presídio, voltamos. Aí ele falou, poxa, eu estava num dia, a gente estava trabalhando, tinha uma irmã com dificuldade. Aí ela estava precisando de... Aí ele falou, não, vamos lá que a gente vai comprar um negócio para a irmã. Aí ele falou, irmão, a gente tem que tomar cuidado. É bom você observar a voz das pessoas mais antigas, para poder você entender como elas vivem. Que isso não nasce, não dá no coração de coisa ruim, não dá no coração de gente ruim só não, dá no coração de gente boa. Quem entendeu bem aqui? E ele falou assim, aí, meu irmão, eu estava lá, acho que ele trabalhava, ou era amigo de uma pessoa que tinha uma fábrica de mortadela, aquela coisa, uma irmã estava com dificuldade, não, vamos lá que eu vou vou dar uma peça de mortadela para a irmã. Aí ele pegou um pedaço, aí tinham várias peças grandes, né? Aí ele olhou a menorzinha e falou, aquela é mais barata, eu vou dar aquela. Quem entendeu bem aqui? Aí ele foi, pegou, aí quando ele ia dar, ele pensou, não, vou dar maior, não é covardia, minha irmã está com dificuldade. Aí não vou dar menor, aí ficou, vou dar maior. Aí ele é maior em nome de Jesus, a irmã não entendeu nada. Ele era muito engraçado, né? Gente, então a gente tem que aprender com essas pessoas, porque o diabo pode colocar no nosso coração a avareza, você está ajudando e mesmo assim Deus olhar para o teu coração e ver que ele é maligno. Um dia eu estava com o pastor Santo comendo um hambúrguer, aí um garoto chegou vendendo umas balinhas no Top Shop. Aí ele falou assim, moço, compra uma balinha para mim? Eu falei, não, compro sim, dentro do shopping, às vezes vai vender porque está sem recurso, o garoto devia ter uns 3 anos. Aí comprei a balinha, e aí eu estava comendo, eu vi que ele ficou olhando o quê? O sanduíche. Eu falei, quer um sanduíche? Tá bom, vou lá comprar um sanduíche para você. Aí fui lá ia lá comprar um sanduíche. Eu pensei assim, não vou comprar um sanduíche. Eu vou mandar ele escolher o sanduíche. Porque se eu fosse comprar, eu podia ter a tentação de comprar o mais barato. Quem está entendendo, diga amém. Fala com a pessoa, não fiquei mais pobre. O que Deus fala ali? Dá o quanto lhe baste. Você não ia querer o melhor para você? Se puder. O que é o pior para o outro que é necessário, que necessita? Amém? Então, a gente tem que tirar isso do coração, que isso é complicado. Olha, e aí eu vou explicar por que Deus tem essa preocupação toda com o pobre. Aí diz aqui ainda, ó, versículo 11, no 10 ele termina falando que vai abençoar em toda a obra da tua mão. Quem quer que Deus abençoe a obra da tua mão aí? Não estou falando para trazer o dízimo de oferta, não, isso é obrigação nossa, como servo de Deus. Eu estou falando do irmão, do pobre necessitado. E aí diz aqui no versículo 11, pois nunca deixará o quê? De haver pobre na terra, pelo que te ordeno dizendo, é o quê? É uma sugestão de Deus? Foi sugestão não? Ordeno dizendo. Ele fala aqui, ó, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Entendeu bem aqui, gente? E aí, isso é muito importante. Ele fala que sempre vai haver pobre. Porque Deus gosta de que as pessoas sejam pobres. E por que então vai haver pobre? Sabe por que vai haver pobre? E aí a nossa missionária estava lendo aqui, em Atos, o que Deus queria para mim, para você, é aquele modelo. Sabe por quê? Eu estava falando com o Vinícius essa semana. Existem pessoas que elas foram criadas em determinado lugar e elas não tiveram a mesma oportunidade que nós tivemos, e elas não tiveram nem a mesma alimentação que nós tivemos, e elas nunca vão conseguir atingir um nível social e financeiro igual todo mundo. Sabia disso? Cadê a Thalita? Está aí? Está lá em cima com o neném? Tá. A Thalita, já falei aqui para os irmãos, ela foi para o Nepal para montar uma casa de nutrição. Existem quantos milhões de pessoas no Nepal? Sei lá. E foi também em Moçambique montar. Qual a finalidade? Eu pegava algumas garotas que tinham lá, colocava dentro da casa de nutrição, para que essas garotas pudessem ser alimentadas, e pegava, a maioria eram gestantes. Por quê? Porque isso é estudo, depois você olha, até os 2 anos de idade, uma criança com subnutrição, ela tem problemas neurológicos sérios, cognitivos, de aprendizado, e vão carregar para o resto da vida. Elas não vão tirar nota ruim porque são burrinhas, não. É porque não foram alimentadas, não tiveram tratamento humano. E por que então existe pobre e rico? Porque existe avareza e ganância. Estou sendo claro aqui, gente?
Hein? Existe o quê? Avareza e ganância. Pode alguém estar falando assim, pastor, mas, poxa, cada um tem que fazer a sua parte. Não é isso que Deus queria. O que Deus fala ali, gente? O que Deus falou ali para eu fazer o quê? Se eu tiver recurso? Ajudar. Porque não é da vontade de Deus que haja necessitado. Não é da vontade de Deus que alguém passe fome. Promiscuidade não é só as questões sexuais, não. Uma pessoa, quando passa fome, tendo a gente por perto, isso também é promiscuidade diante de Deus. Você sabia que não vai para o céu porque não alimenta alguém? Quem falou isso, gente? Quem falou? Quem falou, gente? Jesus, o que ele diz? Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, né? Aonde vimos o Senhor com fome, com sede, nu, que não te socorremos, quando vocês deixaram de fazer o necessitado, o pobre, aquele que está perto de você. Por isso, apartai-vos de mim quem? Chama de maldito. Da Bíblia, ele mesmo fala, nem todo que me diz o quê? Senhor, Senhor, herdarás o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que nós tenhamos a justiça, a santidade, mas também obras e caridade, porque a Bíblia diz isso ali. João fala lá em João 3,17, ele diz assim, 1 João 3,17, ele diz o seguinte, se eu tiver recurso do mundo, Tiago também fala, e ver um irmão necessitado, e não socorrer, como pode o amor de Deus estar em mim? Se o amor de Deus não está em mim, o amor de Cristo não está, então eu estou condenado. Estou sendo claro aqui? Eu estou falando isso para você, e aqui não tem ninguém rico. Se tivesse alguém rico, já tinha saído. Só tem aqui assalariado e alguns empresários, não é? Amém? Glória a Deus. Ou então é ficar ali com ódio de mim quando eu passasse a me dar uma pancada. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que nós precisamos, exercitar a misericórdia de Deus. Olha que ele fala, sempre vai haver pobre. Mas por que sempre vai haver? Era a vontade de Deus que houvesse pobre? Não. Não é vontade de Deus, mas vai haver por nossa causa, por causa do pecado, por causa da avareza, por causa da ganância, é que há o pobre. Então, o pobre, presta bem atenção, ele vai ser para a minha vida e para a sua, que temos um salário, temos uma casa e pelo menos uma condiçãozinha melhor para sobreviver, uma oportunidade para você glorificar o nome do Senhor. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? É uma oportunidade de ouro que Deus deixou para quando a gente chegar naquele dia, ele falar assim, vinde benditos de meu Pai, para o reino preparado para vós antes da fundação do mundo, que eu tive fome, você me deste de comer, tive sede, me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, estava preso e enfermo e foste me visitar. Gente, vou falar agora para você, a pior coisa que tem é o egoísmo. Eu entendo o egoísmo ser uma doença. A avareza é uma doença. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É uma doença mesmo da alma, que deforma o caráter, deforma a mente do indivíduo. Não consegue olhar nada a não ser o próprio umbigo. Enquanto o Senhor Jesus fala assim, mas bem-aventurado é dado que recebeu, o egoísta só acha que é bem-aventurado quem recebe. É ou não é? Então nós precisamos ser a carta de Cristo para a humanidade. Não precisa ser rico para ajudar o pobre. João Batista, quando ele vem pregando o Evangelho, ele fala o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E logo depois ele fala, aquele que tiver o quê? 20 túnicas, separa 10% e dá. É isso? Ele fala o quê? Mas 2. É isso. O que eu quero dizer, eu sei que a salvação é pela graça. É porque é impossível o homem pagar pela salvação. Mas também é impossível atingir essa graça se você não fizer aquilo que o Senhor Jesus manda. Não se engana, não. E eu não quero pagar para ver. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Arriscar e chegar lá por causa de uma avareza, de um egoísmo, um hambúrguer que você não vai pagar, entendeu? Né?
uma mortadela que se vai dar menor. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então, quando tiver oportunidade, ajuda, socorre. Isso é muito importante. Outro dia um pastor chegou para mim, um amigo nosso, pastor Cláudio Barroso, lá da Primeira Igreja Batista, ele falou assim, Amado, a gente se conhece há muitos anos, né? Está sempre lá em casa, na casa dele. E ele falou assim, Amado, eu não sou contra ajudar. Eu falei, tá bom, e onde você baseia isso? Não, mas eu acho que tem que ajudar, mas dá mesmo para a pessoa. Aí eu trouxe ele aqui, falei, nós temos curso disso, curso daquilo outro. Mas enquanto está fazendo o curso, como é que raciocina se estiver com fome? Fala com a pessoa que está falando, a gente também tem que raciocinar que não dói. Como é que consegue aprender matemática, química, física? Fala para mim. Com fome, meu Deus. Dá para fazer isso, Cláudio? Hein? Sem fome já é difícil aprender. Falou a professora, tá? Não foi eu, não. Deu para entender bem, gente? Eu vou terminar, gente. Entendeu? Então, a gente precisa entender que nós somos discípulos de quem? De Jesus Cristo. Se eu sou discípulo de Jesus Cristo, eu tenho que copiar Jesus. Eu não tenho que copiar conceitos filosóficos, psicológicos, sei lá de quê, gente. Sociais, políticos, não. Eu tenho que ser cópia de Jesus Cristo. Cadê as cópias de Jesus aí? Então, o que ele falou, o que ele viveu é real, é verdade. É isso que eu tenho que viver. Eu não tenho que criar meios para justificar as minhas atitudes. Não, eu tenho que moldar minhas atitudes ao que ele é, ao que ele fala. Aí eu vou agradar o Pai Celestial e aí você vai prosperar. Se ele quiser que você prospere. Sabe por quê? Nós vivemos numa sociedade. Uma empresa, né? Estava falando com quem essa semana? Ah, com a Clarinha, ela foi embora. A Clarinha trabalha numa empresa e ela fica entre a produção e o administrativo. Quem trabalha na produção ganha menos. Quem trabalha no administrativo ganha o quê? Mais. E ela faz o controle de qualidade ali. Legal. Acho que a Luane também faz isso, não é isso, Luane? Mais ou menos, né? Mas o pessoal do administrativo, que trabalha no escritório e ganha mais, se acha melhor do que o da produção. Mas se você tirar o pessoal da produção, a administração cai e todo mundo é mandado embora. É uma burrice do capeta. Mas não é verdade, gente? Então a pessoa está numa condição melhor, tem um salário melhor, ela se acha melhor. É muita burrice, não é verdade? Como é que você acha que Deus olha para todo mundo, que ele vê que todo mundo nasceu do mesmo jeito, vai viver do mesmo jeito e morrer do mesmo jeito? Aquilo que você tem para ele é porcaria. Quem já viu aí pessoas bilionárias morrendo? Morre também? É? Gente, o negócio é sério. É por isso, não é, gente? Eu tenho que agradar a Deus. E Jesus fala assim, em Mateus 5,16, que os homens, o mundo, vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Só vou glorificar o Pai que está no céu com as minhas obras. Porque Jesus criticou aqueles que honravam o Pai com os lábios, mas o coração estava longe dele. Então, vencer o egoísmo é para convertido. Se não for convertido, é difícil. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Aí nós temos algumas pessoas na Bíblia, né? Para a gente encerrar mesmo agora, tá, gente? Algumas pessoas na Bíblia, né? Por exemplo, quando aquele centurião veio falar com Jesus, ele era um centurião que tinha um recurso, porque ele tinha ajudado a construir a sinagoga. É ou não é? E aí falaram com Jesus assim, olha, é lícito que eu ajude. Então você vê que a tua atitude tem crédito com Deus. Estou sendo claro aqui? O pedido foi feito baseado nas obras dele. É ou não é verdade? Quando Pedro vai lá na casa do centurião Cornélio, a Bíblia diz que ele de contínuo fazia o quê? Ajudava aos pobres. E as esmolas dele chegaram aonde?
ao céu. Fala com a pessoa, a tua ajuda, o teu necessitado, ao pobre, chega até o céu. Que coisa boa, né, gente? Amém? Glória a Deus. Porque aí você vai ficar, Senhor, aleluia. Bolso cheio de dinheiro, banco abarrotado. Glória a Deus para você, que Deus te abençoe. Aí o outro irmão do lado com fome, me ajuda aí. Calma aí, meu irmão, está vendo que eu estou orando? Aí o cara chato. Deu para ler bem aqui? Não é isso que Deus quer da minha vida, nem da sua, que nós somos carta de Cristo. Amém? Por isso o Senhor fala, juntar tesouro onde? E como é que junta tesouro no céu? É quando nós olhamos o nosso amigo, nosso irmão, seja lá quem for, e entendemos que ele é uma bênção para a nossa vida. E Deus pode escolher qualquer pessoa aqui para prosperar e muito. Mas nem todo mundo vai ser rico. Por quê? Porque não é função de todo mundo ser assim. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Assim como numa empresa, existem várias funções e todos concorrem para o sucesso daquela empresa, na sociedade deveria ser assim. Todos deveriam ser valorizados da mesma forma. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Mas tem o rico, mas é para servir a sociedade. Tem o pobre que trabalha para servir a sociedade. Estou sendo claro aqui, gente? E na igreja muito mais, porque nós servimos a Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo fala que se nós esperássemos somente nessa vida, seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas a nossa glória está onde? No céu. Isaías 58, a partir do versículo 6, coloca aí rapidinho para a gente encerrar, agora encerrar mesmo. E aí, tá? Diz assim, ó. Passou 10 minutinhos. Olha essa coisa legal. Isaías 58, versículo 6. Aqui. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixe livre o oprimido e despedace todo o jugo. Porventura também não é que repartas o quê? O teu pão com um faminto, olha só, e recolhas em casa os pobres, abandonados, e quando vires o nu, cubras, e não te esconda da tua... É a minha carne e outro? Porque todos fomos feitos de um só homem. Para Deus, Deus não faz acepção de quem? De pessoas. Então romperá a sua luz como a alva, e a tua cor apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Quem quer que a glória do Senhor esteja sobre a tua vida? Nós precisamos moldar o nosso coração e abrir o nosso coração para a palavra de Deus, para aquilo que Ele nos mostra. Pode ser rico, pode ser abastado, sem problema, só não pode ser avarento e egoísta. Quem entendeu bem aqui? Amém? A gente tem que entender isso, né? Vamos fazer igual o pastor Geraldo, expulsar o capeta da mortadela menor. Amém? Não é? É a mortadela. Gente, a gente tem que observar aqueles que nos pregam a palavra e ver a atitude deles. Não é verdade? Isso molda o nosso caráter. Né? Me ajudou quando fui dar um hambúrguer para o garoto. Entendeu? Né? Toma um hamburgão aí, pega o Big Mac, não é? Fica feliz, ele todo felizão lá, com batatinha comendo. Eu nem esperava comer aquilo, para mim foi uma alegria aquilo ali. Amém? E é isso que a gente tem que procurar fazer. Tá? Ajudar, socorrer, encaminhar, orientar. A Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros, e amar uns aos outros é socorrer uns aos outros, orientar uns aos outros, ajudar uns aos outros, abençoar uns aos outros. É ou não é verdade? Sempre uns aos outros, não somos melhores. E se Deus te deu condição melhor, aproveita a condição para ajudar quem tem condição pior. Glória a Deus. Quem entendeu essa mensagem do Senhor Jesus aqui para a tua vida? Aproveita até talento, gente. Talento. Quando o Senhor Jesus falou que foi dividir talento, Ele distribuiu cada um segundo a capacidade. Nem todo mundo tem capacidade para administrar 5 talentos.
não quer dizer que é melhor do que o outro que tem 2. Estou sendo claro aqui, gente? A maneira como nós fomos formados, a maneira como o Senhor nos guiou, como Ele nos conduziu, é que vai determinar a nossa capacidade. Não é porque eu sou melhor, ou você é melhor, o outro é melhor do que o outro. Nada disso. É porque nós fomos formados de uma certa maneira e que o Senhor nos preparou para aquilo. Quando Paulo foi escolhido pelo Senhor, o que Jesus falou para Ananias? Este é para mim um vaso escolhido, para que possa levar o meu nome às nações. Por quê? Paulo falava o grego, Paulo falava o aramaico, o hebraico. Quem entendeu aqui? É ou não é verdade? Eu já falava isso, gente. Ele era doutor na lei. Simples assim. Ele pegou Moisés, mas antes preparou Moisés aonde? Aonde? No Egito. Ele era filho da filha de Faraó, ele era um príncipe. Toda a ciência do Egito estava na cabeça dele. Estratégia militar, é ou não é verdade? Leis. Quando Deus deu a lei para ele, foi tranquilo Moisés escrever, porque ele sabia escrever. Se não soubesse escrever, como é que ele ia escrever, gente? Estou sendo claro aqui, gente? Então, Deus já te preparou para aquilo que Ele quer fazer. Amém? E se não preparou, os jovens se preparem mais. Glória a Deus, que Deus vai te colocar em coisas boas para você servir. Sempre para quê? Para quê? Servir. Porque Jesus veio para servir, não para ser servido. E nós somos discípulos de Jesus. Cadê o discípulo de Jesus aqui? Amém. Queria ficar de pé nesse momento, a gente orar ao Senhor e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez. E eu queria que hoje, pedir a você uma coisa, diante dessa mensagem aqui, que você peça ao Senhor que tire do teu coração toda a resistência com ajuda, com socorro, toda a resistência, e às vezes não é só em dinheiro, não, é o teu tempo, os talentos que Deus te deu para poder ajudar o próximo. Tem tanta gente com tanto talento aqui, é ou não é verdade? Coisas maravilhosas. Outro dia, a pastora fez um curso aqui de escola de mulheres. E aí ela pegou na igreja as mulheres que sabiam fazer alguma coisa em casa. Foi muito legal. Teve uma irmã que fez o curso aqui e ela montou um canal no YouTube e hoje ela é convidada para poder... Como é que é o nome do negócio que fala? Hein? Podcast? Workshop? É um workshop, né? Ela hoje é convidada para tudo quanto é lugar para fazer, e o canal dela bombou legal, aprendeu aqui. Então, mesa posta, uma orientação, toda mesa para mim ela posta. Agora aprendi mais uma. Então, ela colocou, aprendeu aqui, gente, ela aprendeu aqui, com as outras irmãs, a fazer algo que deu vida para ela. Não só financeira, mas uma vida emocional, sentimental, de utilidade. Então, Deus também capacitou você com talento e quer capacitar ainda mais para que você possa encaminhar, ajudar, socorrer, abençoar outras vidas. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Então, você vai pedir a Deus, Senhor, tira do meu coração a preguiça, tira do meu coração a falta de empatia, tira do meu coração, meu Deus, o egoísmo, tudo aquilo que me impede de agir na vida do meu próximo. Se você já faz, peça mais a Deus. Porque nada melhor do que ser útil, gente. Nada melhor do que servir ao próximo. Nada melhor do que fazer, sabe? Eu fico imaginando, por exemplo, os irmãos que foram lá ajudar, eu achei maravilhoso a ajuda que os irmãos fizeram lá, algo tremendo. E aí, aí saíram de lá felizes, porque socorreram os jovens, ajudaram, os jovens comeram a beça, eu também comi, saí da dieta. Mas eu vou voltar, em nome de Jesus, amanhã estou voltando. Mas, sabe, e o pessoal da cozinha que estava ajudando, todo mundo feliz. Se tivesse em casa, ia ser um final de semana que não ia nem se lembrar. Mas esse final de semana que eles passaram lá servindo, vão se lembrar para o resto da vida. Você entendeu como é que ser útil é bom? É maravilhoso. Se eu perguntar para você como é que foi o final de semana do ano passado, você nem vai lembrar, mas aquele que você fez alguma coisa, esse vai gravar não só no teu coração, mas no coração de Deus.
sabe, crédito, igual Cornélio, centurião, crédito, ganha crédito com Deus, meu irmão. Pastor, não tem dinheiro, não tem problema para contar, conta história. Ela não é bíblica, né, claro. Amém? Né? Que Deus vai te abençoar. Glória a Deus. Então peça a Deus hoje, fala, Senhor, faz o meu coração não só mais grato, que eu já sou grato, mas o meu coração solícito, que eu seja um canal de bênção para a vida dos outros. Para o pobre, para o necessitado, para o jovem, para todo mundo que precisa. Para o depressivo, para o ansioso, para o doente, para quem não tem Jesus, melhor ainda. Você vai pedir a Deus, Senhor, me usa mais, me usa mais. O campo está grande, o campo tem tanta coisa, gente, para colher aí fora, muita coisa, muitas almas para serem ganhas, abençoadas. Vença isso em nome de Jesus. Seja aquele pelo qual Deus vai fazer grandes coisas. Seja aquele pelo qual Deus vai abençoar muitas vidas, milhares de vidas. Deus pode fazer isso através de você. Então, sai do seu lugar, vem aqui, peça a Deus hoje essa unção, essa graça diante dele. Eu sei que ele vai abençoar a tua vida. Ele vai. Porque eu também estou pedindo para mim, eu tenho pedido todos os dias, eu tenho pedido a Deus, Senhor, me ajuda aí, me dá mais capacidade, melhora a minha vida, né? E você não precisa ficar constrangido porque um fez e você não fez, faz também, não fez ontem, faz hoje, não é? Amém? Sai daqui, vai para lá, volta, pode subir aqui, gente, vem cá, vai, pode subir para cá, vem cá. Deus quer na tua vida isso, amém? Cada vez mais, Ele quer usar você como uma árvore frutífera, aleluia, glória a Deus, aleluia. Pode vir aqui à frente, gente, vem cá, pode chegar aqui, glória a Deus. Já comi bastante hoje, não vou morder não, né? Aleluia. Pai, abençoa teus filhos, toma em tuas mãos a mente e o coração de cada um deles. Meu Deus, fortalece, Senhor, o nosso coração. É a tua palavra, o Senhor nunca desejou que tivesse pobre. O Senhor nunca desejou que tivesse necessitado, mas por causa do pecado nos desviamos, acumulamos, somos avarentos. Então tira do nosso coração a falta de empatia, de amor, de compaixão, meu Pai. E coloca tudo isso no nosso coração, o amor, a compaixão, a misericórdia. Porque um dia o Senhor teve misericórdia de nós, Pai. Isso nos ajuda, Senhor, a ter misericórdia do nosso próximo. Por isso abençoa, Senhor, teus filhos. E derrama sobre a vida deles mais força, mais vigor. Abre oportunidade para que possam te servir, ó Deus. Abre oportunidade. Sim, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Peça a Deus, fala com Ele, Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhores, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas melhores, ó Pai, para que naquele dia possamos ouvir, vinde benditos de meu Pai. Aleluia.